Oi, oi, boa noite. Tá chovendo aqui. E aí, gente? Vamos tentar fazer a live, né? Tá uma chuva aqui e aí a minha conexão tá caindo toda hora. Deixa eu ver aqui se fica tudo certo. Deu uma melhorada agora. Bora orar pra gente começar a ler Provérbios capítulo 2 e ver o que Deus tem pra falar com a gente essa noite, né? Deus, obrigado por esse dia, porque o Senhor é bom e sua fidelidade dura eternamente. Eu te peço, Senhor, abre nossos olhos, nos dê entendimento da tua palavra para que a gente possa ser mais sábio e que possamos aprender a viver a vida como ela tem que ser vivida. Nos dá a direção, fala conosco, Senhor, e que nada nos impeça de terminar essa live, mas que a gente possa estar firme aqui. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bom, vou continuar aqui o nosso estudo, né, de Provérbios 7. Opa, de Provérbios 2. Eu que gosto do número 7. E aí fala o seguinte, eu vou ler aqui na nova versão. Diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento e gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege aquele que anda em integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens e de palavras perversas, que abandonam as veredas retas de quem abandona as veredas retas para andar por um caminho de trevas. Quem tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ele também te livrará da mulher ou do homem imoral, do pervertido ou pervertida, que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a sua juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar a vereda da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Vamos continuar a nossa leitura do livro de Provérbios, né? E Provérbios, ele é o livro da sabedoria, mas ele não vem assim montado de uma maneira cronológica. Ele está montado em paralelismo. São vários versículos que vão se pondo. E aqui nesse capítulo 2, ele fala sobre a importância da gente buscar a sabedoria. E essa sabedoria, ela só vem de Deus. Por que ela é tão importante na nossa vida? Porque por meio da sabedoria a gente vai aprender a ter o conhecimento. E esse conhecimento vem a partir de um discernimento que é de Deus. Então, quando a gente clama por algo que não é nosso, mas por algo que vem do alto, que vem de Deus, do homem para Deus, aquilo transforma a nossa vida. Porque quem dá sabedoria ao homem é Deus.
Não é a circunstância, ou não é você estudar muito, que isso significa que você vai ser sábio. Mas a sabedoria vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela vai gerar em ti conhecimento. E também ela vai te dar discernimento. É isso que ele fala nessa palavra. Então, por causa dessa sabedoria que tu buscares em Deus, e de tudo isso que tu receber direto dele, vai ser tipo uma herança, assim, ele vai te dar sensatez, né? Tu vai ser sensato nas tuas escolhas, ser sensato nas tuas decisões, ser sensato no caminho que tu vai decidir tomar na vida. E isso vai servir como um amparo, né? Isso vai servir como uma proteção para a integridade da nossa própria vida. No decorrer desse capítulo, que ele é longuinho, né? Ele fala que a gente só consegue discernir o que é certo, o que é errado, por meio dessa sabedoria que vem de Deus. Ela é um tesouro escondido que Deus quer disponibilizar pra gente aprender a ter uma vida reta, uma vida justa, aprender os caminhos do bem, pra gente poder também ter um coração bom, né? Para que a nossa alma possa ser verdadeiramente liberta, para que a gente não guarde nada no nosso coração. Então, quando a gente se torna sábio, a gente entende que aquilo que a gente está passando, ou aquele mal que alguém está praticando contra a nossa vida, não é diretamente contra a gente, é contra a própria pessoa. Quando fala-se de vingança, ou de rancor, ou de rancor, né? Que é aquilo que a gente guarda, que é sentimento ruim. Eu lembro de uma coisa, é como se eu tivesse, a partir do momento que eu guardo aquilo que eu não perdoo, ou quero tentar me vingar de alguém, é como se eu tivesse pego uma bola assim de fogo e estivesse segurando na minha mão. Aquilo não vai fazer mal para a pessoa que eu não gosto. Aquilo não vai fazer mal para a pessoa que eu não quero bem. Aquilo está fazendo mal para mim mesmo, porque está queimando na minha mão. Então, a gente só aprende a discernir as coisas e a ter um coração diferenciado, ter um espírito limpo, se a gente buscar essa sabedoria que vem de Deus. Porque ela não vem do homem, é algo que é divino, é algo que Deus nos empresta, né? Então, o que eu tenho que fazer para ser sábio? Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me submeter à direção dele, porque só assim eu vou encontrar uma verdadeira sabedoria, que vai ser uma sabedoria que é genuína, que vai vir de dentro para fora, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, dentro de você, dentro de mim, tem algo lá no fundo que é Deus. Às vezes a gente pode sentir uma angústia, um vazio, um negócio meio estranho que a gente não sabe explicar. Isso é a tua alma que está clamando por Deus. É a tua alma que está clamando pela presença dele. Então, hoje, eu queria orar sobre isso. Sobre a gente estar buscando a sabedoria que vem do Senhor, para que a gente possa entender que tem um versículo lá, né, no que a gente leu, entender o que é de verdade temer a Deus. Um comentário aqui: a sabedoria humana é vinda de estudos, o que é válido, mas a sabedoria humana é vã para viver. Exatamente. A sabedoria humana, ela não vai ensinar a gente gerir os nossos sentimentos. A sabedoria humana não vai ensinar a gente gerir as nossas relações com as outras pessoas. A sabedoria que vem de Deus é saber viver. Exatamente. E essa sabedoria que vem de Deus que vai ensinar a gente como viver em sociedade, em comunidade, a como a gente vai viver em meio ao caos que está sendo a vida atual, né? São tantas informações, são tantas coisas chegando ao mesmo tempo, que existe uma hora que tu não sabe mais o que é a verdade. Porque aquilo que é errado tornou-se certo e aquilo que era certo agora já não é mais certo. Então, essa sabedoria de saber
discernir o que é certo ou errado, a sabedoria de escolher o bem em vez do mal, a sabedoria de tomar um caminho reto e não um caminho tortuoso, essa sabedoria de verdade, ela só vem de Deus. E na palavra diz que a gente tem que clamar a Deus, buscar e pedir: Senhor, me dá sabedoria para eu aprender a viver a minha vida. Me dá sabedoria para que eu tenha um caminho diferente. Me dá sabedoria que vem de Ti. E tudo isso é dado pelo Espírito Santo. E é sobre isso. É sobre a gente buscar a presença de Deus na nossa vida. É sobre a gente buscar o Espírito Santo para a gente ter uma vida transformada. Uma vida liberta. Uma vida que excede aquilo que a gente esperava viver. Às vezes a gente fala muito de filosofia e de estudar grandes homens que falaram coisas muito sábias, né? E que servem para a nossa vida. Mas a sabedoria que liberta, que transforma, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que nos é dada por meio do Espírito Santo. E é sobre essa sabedoria que a gente tem que clamar. Porque se a gente começar a buscar o Senhor e a entender o que Ele tem preparado pra gente, Ele vai libertar a gente das outras vozes de fora. E vai ensinar a gente a ouvir a voz dele por meio da palavra. A gente vai adquirir uma sabedoria, a gente vai adquirir algo que é de Deus. Porque a gente vai aprender a viver a vida. A gente vai ser tudo aquilo lá que a gente estudou na semana passada em Mateus 5. A gente vai aprender a ser pessoas pacificadoras. A gente vai aprender a ser pessoas mansas. Nós vamos aprender a ser humildes de verdade, né? Humildes em espírito. A gente vai entender que o nosso choro, mais do que um choro por decepção ou por qualquer outra coisa que está acontecendo na nossa vida, mas é um choro para a gente buscar a presença de Deus na nossa vida. Exatamente. É essa sabedoria que vem do alto, por meio do Espírito Santo, que vão silenciar todas as vozes que vêm do externo e que vão dar pra gente a força, o conhecimento pra gente saber viver a vida de verdade. E aí nessa palavra diz ainda, né, que aquele que busca sabedoria busca coisa muito boa. E aí ele fala assim, algo muito importante: só consegue entender o que é temer a Deus quem clama por sabedoria. Então, de verdade, a gente só vai entender o que é o temor ao Senhor, o que é temor por viver uma vida diferente, pautada na palavra, se a gente clamar por verdadeira sabedoria, que vem de Deus, que vem do alto, que vem por meio do Espírito Santo. Então, que nessa noite a gente possa estar buscando isso, possa estar buscando o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida plena, para que Deus possa estar livrando a gente dos maus caminhos, das más amizades, das pessoas perversas, porque quem conhecerá o coração do homem? Só Deus vai conhecer. Muitas vezes a gente está convivendo com pessoas perversas que fazem parte da nossa vida e a gente não sabe quem é, mas elas estão lá, no nosso caminho, ao nosso derredor, entendeu? A gente vai aprender a reconhecer quem é de verdade e quem é de mentira, né? Aí a gente vai ter o discernimento. E esse discernimento só é dado pelo Espírito Santo. Então, que a gente possa estar orando isso, pedindo a Deus sabedoria, para que a gente possa viver um caminho diferente, viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Eu vou fechar aqui os olhos, se você puder fechar seus olhos aí onde você estiver. Ou se não tiver como fechar, pode ficar de olhos abertos mesmo. Porque o que importa é a intenção do seu coração e esse espírito de reverência para buscar aquilo que é diferente, aquilo que é de Deus para sua vida. Espírito Santo de Deus, eu te clamo nesse momento, te revela a nós
porque nós necessitamos de sabedoria para aprender a viver a vida. Nós necessitamos de sabedoria para conhecer a Ti, Senhor. Eu te peço, meu Pai, essa noite, que Tu possa estar visitando cada pessoa que está nessa live, ou cada pessoa que vai assistir hoje, amanhã, sei lá, daqui a um mês, não importa. Mas que cada pessoa que ouvir essa palavra possa ter sua vida transformada e liberta pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu te peço, Senhor, nos ensina a ser pessoas mais sábias, para que a gente possa aprender a conviver, para que a gente possa olhar o próximo como uma pessoa que precisa de ajuda, para que a gente possa cuidar da nossa própria alma, aprender a dar limite às pessoas, para que a gente aprenda a dizer não quando não precisa ser dito. Quando aquilo for ferir a minha integridade ou a integridade de qualquer pessoa, a gente aprenda a dizer um não. Eu te peço, Senhor, que Tu venha sobre a nossa vida, para que a gente aprenda a discernir o que é certo, o que é errado, para a gente discernir, Senhor, aquelas pessoas que nos cercam, para a gente saber de verdade quem é e quem não é. Eu te peço, Senhor, porque na Tua palavra diz que só encontra o verdadeiro temor aquele que busca a Tua sabedoria, Senhor. Então nessa noite eu clamo, não só pela minha vida, mas pela vida de todas as pessoas que estão assistindo, por sabedoria. Senhor, dai-nos a Tua sabedoria. Dai-nos a Tua sabedoria, Pai, para que a gente possa ter uma vida diferente, para que a gente possa aprender a justiça, para que a gente possa aprender a verdade, para que a gente possa aprender a viver a nossa vida, Senhor, olhando só para Ti, não olhando para o lado, não olhando para as circunstâncias, para que a gente venha entender que nós somos a Tua imagem e Tua semelhança. Então, Pai, se a gente é a Tua imagem, a Tua semelhança, nós temos propósitos diferentes. Cada um tem um propósito na sua própria vida. Então, que cada pessoa encontre seu propósito. E não olhe se de algumas pessoas já alcançou e o seu não. Porque para tudo existe um tempo certo. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher, existe o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Então, Senhor, que a gente aprenda a viver o melhor de cada tempo na nossa vida. Que a gente seja grato pelo ar que a gente respira, pelo pão que nos alimenta. Seja grato pelo trabalho que nós temos, Senhor. Seja grato, Senhor, por essa oportunidade de estar vivendo mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, que cada pessoa possa ter um sono reparador. Que o Senhor possa trazer o alívio, Senhor, para as almas, para que cada alma possa Te conhecer. E Te peço também, Senhor, que Tu nos guie ao pleno conhecimento de Ti. Dai-nos, Senhor, a vontade, o desejo de Te conhecer, não só por meio dessa live, mas por meio da Tua própria palavra, que é a Bíblia, e por meio de um relacionamento íntimo e sincero contigo. Que nós possamos, Senhor, estar mergulhando no centro da Tua vontade, e que Tu possa, Senhor, estabelecer o Teu reino na nossa vida, que não seja mais uma vida da Sanai ou de qualquer outra pessoa que está aqui nesse momento, mas que seja uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Então eu Te peço, Espírito Santo, nos fortalece, nos dá uma noite boa de sono, guarda o nosso caminho e que nós possamos ter fome, sede e vontade de conhecer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sejam todos abençoados. Que a gente possa estar buscando sabedoria todo dia. Saudade, Dona Cate. Que a gente possa estar buscando a direção de Deus para a nossa vida. Para que a gente aprenda a silenciar tudo aquilo que não vem de Deus. E que a gente possa estar conhecendo Ele de verdade. Não pela experiência de uma outra pessoa, não pelo testemunho do fulano, do vizinho, do ciclano, mas pela mudança que está sendo feita na nossa vida. Tá bom? E que vocês tenham fome e sede de conhecer a Deus. Eu oro para isso, para que quando chegar em casa ou quando estiver mais tranquilo você possa buscar